Então, bom dia a todos, graças e paz, aos irmãos. Esse mês de julho estamos estudando um assunto muito importante, que é Apocalipse. E hoje vamos falar do capítulo 4. O capítulo 4, eu não tenho colocado títulos, porque os capítulos eles abordam várias situações, né, Reginaldo? Várias situações. E hoje é uma situação muito importante que eu vou citar, que é a visão do trono da majestade divina. E conosco está o nosso querido irmão do CAMAP, irmão Reginaldo Moraes, missionário de lá, e ele vai falar para a gente esse assunto. Bom dia, irmão Reginaldo, seja bem-vindo. Obrigado. Então, agradecemos a Deus, a irmã Alexandra, a todos que estão nesta sala. Nossos pedidos nessa manhã é que Deus venha abençoar cada um, seus familiares, e nos conceda a graça para que possamos vir compreender um pouco mais da sua palavra, né? Sua palavra revelada. Então, hoje, como vamos falar do livro de Apocalipse, né? Então, os três que já fizeram, os 3 capítulos. Então, foi muito bem explicado. E que Deus nos dê a graça nesta manhã para que este capítulo 4 de hoje venha trazer lições importantes para nós, para que possamos realmente, com consciência, viver diante de Deus conforme aquilo que Ele deseja que sejamos, né? Queridos irmãos, hoje o Apocalipse em si, ele é um livro que ele é muito repetitivo, né? E a gente compreende, pode entender que são muitas coisas colocadas, muitos símbolos, né? E realmente é o que eles passam para nós. Então, hoje nós vamos ver sobre a visão do trono de Deus. Então, a gente vamos focar um pouco aí, porque é algo que está neste capítulo 4, né? E é muito importante a gente ter consciência desta cena que João viu, e não foi só João, né? A gente vimos que vários outros profetas viram essa visão, e tem muitos detalhes nesta visão, como em todo o Apocalipse, que a gente precisa compreender com muita oração, né? Então, oro nos seus corações para que nesta manhã venhamos ter uma palavra de Deus direcionada a nós, né? E que o Espírito me conduza para que eu não venha sair, né, daquilo que já está revelado. Que Deus possa ter compaixão e nos ajudar nesta manhã na compreensão deste livro. Então, o capítulo 4 ele vem com 6 partes, né? Fala da porta no céu, 2 e 3, o trono de Deus. O verso 4, os 24 anciões. Verso 5, os 7 Espíritos de Deus. Verso 6 a 8, os 4 seres viventes. E 11 a 9 fala da adoração diante do trono. Então, um capítulo bem pequeno, né, com 11 versículos, mas é muito profundo, né? Essa visão ela é muito cheia de mistério, além da nossa compreensão. Então, João, ele tentou, assim como Daniel, né, quando viu a visão ali daqueles animais, ele tentou passar o que ele estava vendo para o ser humano. E assim, João também, ele passou o que ele viu, então, na nossa linguagem, para que possamos compreender. Mas, diante disso, a gente não pode, de forma nenhuma, compreender, né? Compreender. Então, eu achei muito interessante nas pesquisas que eu fiz aqui, referente a isso, é que esta visão, ela nos traz detalhes que, se a gente for unindo parte a parte, a gente podemos entender que Deus, ele já, desde do princípio, ele vem trazendo lições importantes. É por isso que fala que o Apocalipse é ali onde todos os livros se encontram, né? Então, Deus, de uma forma especial, ele tentou passar para nós aquilo que a gente já compreende, ou seja,
do impossível para o possível, né? Então, ele passou aquilo exatamente que está no nosso limite de compreensão. Mas, quando a gente vai, assim, realmente se aprofundar, a nossa limitação, ela realmente ela encerra, né? Porque é muito profunda. Então, que Deus venha nos ajudar. E o primeiro texto, ele fala lá, o verso 1, ele nos diz que João, ele se achou e viu ali uma porta no céu, né? E também ele recebeu um convite para ir até lá. E esse convite é exatamente de Cristo, né? Para ver ali. Então, ele se achou ali na sala, né? O interessante, irmãos, que como é no verso 2 e 3, ele fala assim, no mesmo instante eu estava em espírito lá no céu e vi que coisas gloriosas, né? Coisas gloriosas. Um trono e alguém sentado nele. Eu quero dar uma palavrinha nessa questão aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos aqui é quando ele se acha em espírito, né? Tem algumas versões que ela fala, fui arrebatado. Então, é uma versão que não está no original, ela dá sentido ao arrebatamento, né? Então, o João, ele fala, eu, eu estava em espírito, né? Então, ele foi em espírito ali e viu essa visão. Outro detalhe interessante aqui neste verso é sobre o trono. Os irmãos já perceberam que nessas visões ali do trono mesmo, da sala do trono, as pessoas elas não veem quem está sentado lá. A irmã White, ela escreve em uma das suas visões que só via uma grande luz. E Jesus entrava na luz, e Jesus saía. Então, João aqui também ele fala que existe alguém sentado lá, né? Assim como também no capítulo 20 de Apocalipse, João, ele relata a mesma coisa. Alguém sentado no trono, aquele que está sentado no trono. Então, é a luz que ofusca, né? E não deixa as pessoas ver realmente quem está ali. Por quê? Porque no livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, tem um texto muito interessante que eu quero trazer para cá também. O único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno, né? Então, isso aqui é exatamente o que, o que as pessoas não podem ver. É Deus, e é por isso que vê só esse brilho, essa luz, né? Grandes jorros de luz faiscavam diante desse alguém, como de um diamante resplandecente, ou de um rubi cintilante, e um arco-íris fulgurante, como uma esmeralda envolvia o trono dele, né? O interessante é que eu pesquisei aqui alguns livros, e quando fala nessa luz, ele realmente é muito impressionante. Então, é como, é como se o ser humano, aliás, não podemos definir, né? Definir referente a essa luz. Então, uma hora João vê uma coisa, outra hora vê outra cor, outra hora é outra cor, é parecido, é semelhante. Então, é sempre assim, né? O arco-íris, a gente pode perceber ele, que as cores, elas quase, a gente não sabe quando elas começam, quando ela termina, né? Mas elas estão ali uma na outra. E da mesma forma ali do trono de Deus, essas luzes, esse brilho, essa glória, ela também ela vem dessa forma. E nesse trono ali podemos entender aqui e também tomar isso como lição para a nossa vida, que na sala do trono, ou seja, nós temos acesso a essa sala através de Jesus, né? Então, Jesus, quando nós oramos, pedimos
suplicamos a Ele, então Ele adentra no trono e apresenta as nossas questões, os nossos pedidos a Deus. Mas o que acontece, irmãos? O interessante que podemos compreender ainda desta visão, desta grande visão do trono, da majestade do céu, é que João, ele vê ali, aqui no verso 4 e 5, ao redor desse trono havia outros 24 outros tronos, né? E neles 24 anciões estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Estes 2 versículos aqui também, ele é cheio de significado, né? Então, se nós for realmente explorar só esses 2 versos aqui, há muitos assuntos. E podemos adentrar aqui na questão dos 24 anciões. Esses 24 anciões, podemos dizer, vamos trabalhar aqui no número, né? Então, esses números aqui, 24, ele representa as tribos, né? Os apóstolos. Ou seja, então, esse número ele vai se repetir. Na cidade, ou seja, na Nova Jerusalém, ela vai estar ali com 12 portas também, né? E cada lado vai estar representado as tribos, mas em cada porta vai estar o nome dos apóstolos. Outro detalhe interessante aqui também sobre esses 24 é que esse alguém é duplo, né? Ele é duplo, um número duplo. Então, é como se alguém tivesse falado assim, olha, isso aqui é nota 1000, né? Então, Jesus, certa vez, ele fez uma comparação dessa e diz assim, os judeus perguntavam para ele, podemos perdoar 7 vezes 7, né? Jesus disse, faz melhor, né? Então, é mais além, 70 vezes 7. Então, o número 24, ou seja, Jesus, ele tem o 12, né? 12 apóstolos, 12 tribos, mas aqui ele duplicou para dizer que estar além, né? Falando dos 24 anciões que estavam sentados, todos eles vestidos de branco, então, aqui, o texto, ele fala que esses anciões usavam coroas de ouro na cabeça. Então, vestido de brancos revela a justiça de Cristo, né? E coroas também revela vitória, tá no sentido vitória. Então, alguns estudiosos, eles relatam que são pessoas, ou seja, são humanos que já estão no céu, né? E que estão ali diante do trono representando, né? Representando a humanidade. E no texto de Mateus, capítulo 27, verso 52, a gente pode perceber ali que Jesus, quando ele morreu, e naquele terremoto que aconteceu lá, a Bíblia fala desta forma, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Paulo também ele relata no livro, nas suas cartas, que fala que Cristo também é a primícia, né? E ele também, Deus também ensinou o povo de Israel sobre as primícias. Antes de fazer a colheita, eles precisariam apresentar a primícia
ao sacerdote, né? Ou seja, a Deus, e depois eles iam fazer a colheita. Então, esses 24 anciões, os estudiosos, as pessoas entendem que são, sim, aqueles que foram com Cristo, que subiram no domingo da ressurreição com Cristo. Eles estão ali representando já as primícias daqueles que irão daqui da terra, né? Ou seja, primícias é o primeiro, é o melhor, e, e, a, e devemos compreender que isso aqui é algo que a Bíblia fala, é mistério, a gente não compreende, né? Mas algumas coisas, elas dão a entender, tem algumas características aqui neste verso que só humanos pode ter, né? Por exemplo, a justiça de Cristo, a vitória, né? A coroa de vitória. Então, na cabeça também. Então, é algo que devemos estudar, devemos pedir a Deus para que Ele venha nos ensinar cada dia referente a esses mistérios, né? Um detalhe interessante é que quanto mais próximo nós estivermos de Deus, a nossa mente ela vai estar mais clara referente às suas revelações da sua palavra. Do trono saiu relâmpago de vozes, trovões. Então, toda vez que aparece essa cena aqui, este verso ele se repete, né? Então, ali, do trono, sempre tem essas maravilhas, né? Então, lâmpadas aparecem ali também. O interessante, irmãos, que nessa visão aqui de João, do trono, como eu falei anterior, Deus ele sempre revelou a sua palavra através de símbolos, né? Então, quando Jesus ele coloca o santuário, Deus ele mostra ali o santuário para Moisés e fala, olha, faça conforme o modelo que você viu. Ali era, o, era a cópia do que está no céu. Então, essa visão aqui que João viu, ela, ela representa aquilo ali também, exatamente, né? Então, nós vimos o trono ali no centro. Imagine comigo, o trono no centro, o santuário no centro, as tribos ao redor. Então, tribo por trás, três do lado, três do outro lado, e três tribos na frente. Então, exatamente a visão que nós vimos aqui, que João viu, né? Então, João viu ali os 7 castiçais, os 7 filhos de Deus, viu ali o altar de ouro, né? E o arco-íris, né? Então, aqui, irmãos, tem uma grande lição para nós. Aqui representa a presença de Deus, né? Então, quando ali no santuário antigo, as pessoas no lugar santíssimo, o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, uma pessoa qualificada, designada para isso, né? Colocado ali no posto, sabe, para exercer esse serviço, ele entrava uma vez por ano neste lugar. E o que acontece? E se alguém entrasse ali sem fora qualquer pessoa comum, morria. Então, olha só esses detalhes aqui do trono de Deus. Ali aquele miniatura do trono de Deus ali no deserto, que era o santuário. Olha a seriedade da presença de Deus na nossa vida. Vamos pensar. Teve aquele episódio de Uza, né? Quando ele tocou ali na arca. Ele morreu. O episódio dos filhos de Arão, quando eles entraram com fogo estranho, morreram, né? E hoje
essa porta, ou seja, a presença de Deus, nós temos ela. Quando nós vamos à igreja também, Deus está ali. E assim como Isaías, ele viu ali no trono também, ele viu no trono ali os Deus e os querubins, e a reverência que eles tinham ali para com Deus, isso faz com que nós, como mortais, nós devemos adentrar na presença de Deus com este espírito, ou seja, com esta consciência, porque Deus, ele está muito, muito, muito além de nós. E isso aqui é uma revelação séria para que nós, como seres humanos, quando adentrarmos na sua igreja e quando pensarmos na presença de Deus, é exatamente esse comportamento que nós devemos ter. Isaías, quando ele teve essa visão, ele falou, ele pensou que ia morrer. Então, na mente dos hebreus, eles tinham essa visão. Por exemplo, naquela visão que a Manoá, né, o pai de Sansão, ou seja, a esposa dele viu o anjo, ele falou, agora vamos morrer porque nós vimos um anjo. Então, quando o ser humano ele tem essa visão, então nós podemos se adentrar na presença de Deus com consciência. As nossas palavras serão poucas e serão bem colocadas, serão bem pensadas, porque é algo muito sério, é algo que não devemos brincar. Então, quando João ele revela sobre Deus, mas ele diz alguém, né? Exatamente a glória se ofusca, né? Ou seja, as luzes. Eu quero também falar com os irmãos aqui do 6 a 8, né? Aqui fala referente aos seres viventes. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, como cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo aparece como um leão. O segundo aparece como um touro, em outras versões diz bezerro, né? Em outras versões diz querubim. O terceiro tem o rosto de homem e o quarto parece uma águia em pleno voo. Aqui aparece mais seres viventes, né? Então, a, a colocação certa é seres viventes. Algumas versões dizem animais, né? 4 animais. Então, são seres viventes. Então, João, ele passou para nós o que ele viu ali, né? O que ele viu. E porque são coisas do céu, né? São coisas do céu e nossa compreensão ela é bem complicada, né? Bem limitada. O que acontece, irmãos? Esses 4 seres viventes, eles ficam na frente do trono. O que é que eles fazem ali? É proteger, né? Ou seja, é proteger as pessoas da glória, deste brilho. Então, sempre, ano passado teve um eclipse aqui do Sol. Então, ele estava nitidamente, mas só podia olhar para o Sol se tivesse uma proteção. Porque se não tivesse aquela proteção, corria sério risco de ficar cego, né? Então, essa glória também, esses seres vivos que estão ali presentes no trono, eles são exatamente para interceptar a luz, ofuscar a luz do trono, né? E quando Isaías fala lá no capítulo 14 de Isaías, ele fala também que Lúcifer, né, era um anjo cobridor, né? E esse anjo cobridor, ele é exatamente isso, né? Ele fica de frente para o trono, protegendo os que estão atrás da luz. Então, é muito interessante também
essa questão aqui da onde Deus está, né? Então, mesmo lá, o ser humano ele precisa se proteger da glória de Deus, e precisa estar bem protegido, porque os mortais, por exemplo, os mortais, eles morrem, né? Então, o que acontece mais sobre esse texto aqui, queridos irmãos? O primeiro ser vivo, né? Então, tem algumas características aqui que a gente pode entender e estar em toda a Bíblia também, né? A gente pode perceber isso no texto. Por exemplo, esses 4 seres viventes que João viu ali diante do trono, o primeiro parecia como leão. Ezequiel também ele viu esta visão com uma diferença, que lá tinha 4 asas, né? Aqui eles são 6, mas ele viu uma visão semelhante, né? Ele viu também esses seres com estas características: leão, boi, ser humano e a águia. Então, se entende-se que leão representa a realeza, o poder, boi, a força, a paz, também servo, né? Homem, inteligência, águia, rapidez e visão. Quero só dar alguns detalhes mais aqui, irmãos, para a gente entender, para a gente perceber sobre essa revelação de Deus que, fazendo algumas comparações, a gente pode entender mais a palavra de Deus. Então, se a gente estudar a Bíblia, a gente vamos perceber isso, e Deus, ele sempre, ou seja, essa revelação, ela sempre esteve ali, né? Então, assim como as pessoas no tempo de Cristo, quando viram Cristo pendurado ali na cruz, muitos compreenderam, né? Agora caiu a ficha, né? Porque eles sacrificavam o cordeirinho, porque tinha todo um simbolismo, cada detalhe ali do que eles faziam no santuário ali, Cristo, ele cumpriu na vida dele. Então, eles entenderam. E da mesma forma aqui também, Deus, ele vem se revelando através dos anos, e realmente vem à tona, ou seja, cai a ficha. Sobre esses 4 seres viventes, ele é uma figura de Cristo, né? Ele representa Cristo. Por exemplo, o rei, serviço, servo, né? Homem, santidade, águia, divindade. Muitos estudiosos, eles falam que, referente aos 4 evangelhos, que Mateus, ele representa Jesus ali como rei, né? Ele dá a entender como rei, ele faz esse livro inspirado para ir nesta forma. O Marcos, ele apresenta ali Cristo como servo, Lucas representa como filho do homem, e João como o verbo, né? Como o verbo, ou seja, Jesus divino. Eu quero que os irmãos depois busque lá no livro de Êxodo, capítulo 26, também no 27, que tem alguns detalhes ali, irmãos, também, que dá a entender destes 4 seres viventes. Por exemplo, ali no santuário, quando Deus ele pede para Moisés fazer assim: olha, Moisés, faça uma cortina para dentro do santuário, né? Que vai fazer a divisão ali. Então, essa divisão dessas cortinas tinha 4 cores também. Essas 4 cores também, ela representa exatamente esses 4 seres viventes. Por exemplo, a primeira cor ali que está no texto é púrpura, né? E púrpura é da realeza, rei, sabe? A segunda cor que essa cortina tinha era o carmesim, que representa também ali
o sacrifício, né? O sangue que Cristo, ele se fez servo, né? Ele veio a esta terra, morreu em nosso lugar, e foi ali como um cordeiro, né? Para o matador sem abrir a boca. Então, ali no santuário tinha também essas cores, né? A terceira cor ali é o linho. O linho representa o que? A pureza. O linho branco representa a pureza, que é a santidade, que é o que nós devemos alcançar a cada dia. E a santidade de Jesus também, né? Que ele nunca pecou, ele sempre esteve ali vivendo dentro da vontade de Deus, todo momento. E por último, ele tinha ali a última cor, que é o azul, né? O azul que representa ali o céu, né? A divindade. Então, essas 4 cores já tinha ali no santuário. E a gente pode fazer ali um link para entender, né, mais referente a isso. Então, esse texto vocês podem encontrar em Êxodo capítulo 26, verso 31 e 27, 16, né? Tá aí essas cores ali que Deus pediu para Moisés fazer para colocar ali no santuário. Então, é muito interessante a gente fazer esse link, porque é para a nossa compreensão, né? O verso 9, e quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dele que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: dignos é o Senhor de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Né? Então, aqui, esses seres, eles clamam, né? Eles adoram, eles louvam o nome do Senhor. Eles têm o prazer de fazer isso diariamente, né? Então, honra, ação de graças, que eles estão ali, eles homenageiam aqueles que estão sentados ao trono, porque ele criou tudo, né? E foi pela vontade dele que eles estão ali. E exatamente quando nós olhamos e adentramos para esses detalhes, irmãos, nós também devemos compreender que Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem revelado essas verdades para nós do trono, de como ele se comporta ali, para que nós também possamos também adorar em perfeição. Ali no trono também, os 4 seres viventes, João fala que está cheio de olhos, né? E esses olhos, irmãos, eles representam que nós não podemos se esconder de Deus. Né? Aonde nós estivermos, nós estamos na presença de Deus. Então, devemos sempre lembrar disso, ter isso na consciência. E quanto mais eu penso, quanto mais eu sou consciente nisso, isso também é uma proteção contra mim. Por quê? Porque se eu tenho Deus diante de mim, eu jamais vou fazer o que é errado. Se eu tenho Deus na minha presença constantemente, eu não vou fazer o errado, porque toda vez que eu for pensar ou agir de tal forma, eu estou vendo Deus, eu vejo Deus e é o bastante para mim, para me recuar. Então, é isso aqui que João ele mostra para nós desta visão, que Deus ele é sério, que a gente deve ter seriedade na sua presença e que nós devemos ter responsabilidade, porque não é brincadeira. Deus ele se revela ele de um modo ofusco para nós, mas um dia a sua igreja ela será levada daqui. Jesus ele vai apresentar essa igreja pura, santa, imaculada,
sem ruga, nem coisa semelhante. E essa igreja ela vai estar ali diante de Deus. Vamos ver Deus ali, vamos estar no céu, vamos estar diante dessa sala do trono. Então, nós precisamos entender que para a gente viver, e a gente já precisa estar na presença dele hoje, vigiando. E no verso 9 a 11, mostra ali que eles adoravam, né? Adoravam. Então, irmãos, cada despertar é um motivo de gratidão, é um motivo de adorar o Senhor. Cada momento vivido nesta terra é um motivo de adorarmos o Senhor. Os anjos eles não se cansam de fazer isso. Às vezes, nós queremos tomar a glória do Senhor para nós. Às vezes, nós conquistamos algo e nós, simples mortais, crescemos, né? E não demos a glória devida àquele que está no trono, àqueles que estão ali cuidando de nós. Que possamos a cada dia estar ciente que Deus está no trono, mas Ele está e temos acesso ao trono, e que um dia vamos estar lá. Que Ele possa, na sua infinita graça, nos ajudar para que possamos cada dia estar estudando e entendendo a sua palavra e colocando em prática. Amém? Amém.